O tabuleiro político do Brasil acaba de virar de cabeça para baixo. E quase ninguém percebeu o tamanho do que aconteceu. Um plano montado em 2 países ao mesmo tempo. Peças se movendo em silêncio, por baixo do radar, longe das câmeras. Uma jogada articulada nos bastidores de Washington e nos corredores do Senado brasileiro. Tudo calculado, tudo preparado. Com anos de antecedência, com recursos reais, com nomes reais, com objetivos muito claros. Só que saiu pela culatra de um jeito que vai entrar para a história. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso muda tudo. Existe um projeto político inteiro desmoronando ao vivo. Não é rumor, não é especulação, não é narrativa de oposição nem de situação. São peças que estão caindo uma por uma, e a velocidade disso está acelerando de um jeito que nem os próprios arquitetos desse projeto conseguem mais controlar. E isso é apenas a superfície. Quando você entende o que estava sendo construído por baixo, os recursos movimentados, os aliados estratégicos, a engrenagem financeira por trás da fachada, os fios puxados de fora do país em favor de uma agenda eleitoral interna, você começa a entender que isso nunca foi só uma eleição. Era um projeto de poder com arquitetura própria, financiamento próprio, coordenação internacional própria e aliados posicionados em lugares muito específicos por uma razão muito específica. E agora cada elo desse projeto está rachando ao mesmo tempo. Pensa no que significa isso por um segundo. Não é um escândalo isolado, não é uma crise de comunicação. É a estrutura inteira cedendo, do financiamento ao palanque, da estratégia externa ao suporte interno. Quando uma engrenagem desse tamanho começa a travar, ela não para sozinha. Ela puxa tudo que está conectado a ela. O aliado externo, que deveria destruir um lado, acabou fortalecendo o outro. Um Nobel de Economia publicou um artigo dizendo exatamente o que ninguém nos grandes grupos de mídia quis explicar com clareza. E o Brasil, que deveria estar enfraquecido, acuado, dependente, está exportando mais, empregando mais, crescendo mais. O efeito foi o oposto do planejado. E quando um plano produz o efeito contrário do que foi desenhado para produzir, o colapso que vem depois não é gradual, é súbito. Mas existe uma peça escondida nesse tabuleiro que ainda não apareceu. Um vídeo que está a caminho, guardado, esperando o momento certo, e que, segundo quem já sabe o que tem dentro, é grande o suficiente para redefinir toda a corrida eleitoral de 2026. Não é vazamento, não é boato de bastidor, é material concreto, com origem identificada, prestes a entrar em circulação num momento calculado por quem tem interesse em que ele apareça, e por quem tem interesse em que ele apareça tarde o suficiente para causar o máximo de dano. Eu não vou te contar o que está nesse vídeo. Não aqui. O que eu posso te dizer é que a investigação já tem 3 frentes abertas com autorização formal e objeto específico. Que o Centrão foi embora. E em política, quando o Centrão sai, ele não volta sem garantias que ninguém mais consegue oferecer. Que o dinheiro tem rastreamento, tem nota fiscal, tem data, tem destinatário, que a família inteira está no cerco ao mesmo tempo, em frentes diferentes, com investigadores diferentes. E que o silêncio de quem foi para Washington nesse momento não é coincidência. Silêncio assim, nessa família, em momentos de pressão como esse, sempre precede um movimento. A questão é qual movimento. O que vem depois é ainda pior. Existe ainda a questão do esquema de 16 anos que o Ministério Público está cobrando agora na Justiça. 2 milhões de reais. 7 nomes respondendo por improbidade administrativa. Transferências sistemáticas, mês a mês, durante mais de 1 década e meia. Não foi descuido, não foi erro contábil, foi sistema. E sistema tem dono, tem beneficiário e tem histórico. E o histórico está documentado. A pergunta que muita gente está fazendo em Brasília agora
Não é se isso vai chegar ao fim. É até onde vai chegar antes de outubro. E aqui está o detalhe que ninguém percebeu. Quando o plano usou uma potência externa como arma eleitoral, apostando que a pressão econômica vinda de fora produziria desgaste político aqui dentro, e essa mesma potência produziu o efeito contrário, alguém perdeu o controle da narrativa de uma forma que não tem como recuperar. Não tem recalibração possível. Não tem novo ciclo de comunicação que apague isso. O tabuleiro mudou. As peças mudaram. E quem achou que tinha tudo calculado está vendo o próprio esquema virar prova contra si mesmo. Cada movimento feito para se defender, criando uma nova camada de contradição. Cada explicação abrindo uma nova pergunta que a explicação anterior não consegue sustentar. Isso não é detalhe. Isso é o colapso de uma estratégia inteira. E tem algo mais que poucos estão olhando com a atenção que merece. O padrão de comportamento que antecede momentos de escalada nesse projeto político já apareceu antes. A sequência é conhecida. A escolta dispensada. O colete permanente. O discurso de ameaça crescente. Quem acompanha esse ciclo de perto sabe que quando esse conjunto de elementos aparece junto, alguma coisa está sendo preparada ou antecipada. E esse canal vem alertando sobre isso há meses. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o aliado escolhido para sustentar esse projeto por fora está ocupado anunciando a participação de agências federais em eleições internas americanas. Algo que especialistas estão chamando abertamente de tentativa de controle eleitoral. Esse é o modelo de governança que foi abraçado como referência. Esse é o espelho em que esse projeto se mirou. Se eu te contar o que realmente está por trás de tudo isso, o que ainda não foi publicado, o que está guardado e prestes a aparecer, o que conecta as três frentes de investigação num único desenho coerente, você não vai acreditar que chegou a esse nível. Não porque seja absurdo demais para ser verdade, mas porque é específico demais, documentado demais e avançado demais para ser ignorado. O Brasil está num ponto de virada que vai definir os próximos anos. As engrenagens que estavam silenciosas estão se tornando visíveis. Os movimentos que pareciam isolados estão revelando a arquitetura por trás deles. E a maioria das pessoas ainda não entendeu o tamanho real do que está acontecendo, porque ninguém está juntando todos os pontos no mesmo lugar. Antes de terminar este vídeo, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Se você acompanha este canal há bastante tempo, sabe que eu sempre procurei trazer análises responsáveis, contexto e informação para que vocês pudessem entender melhor os acontecimentos do Brasil. E é justamente pensando em melhorar cada vez mais esse trabalho que eu decidi dar um novo passo. Eu acabei de criar um novo canal no YouTube chamado A Voz Progressista. Esse novo canal nasce com um objetivo muito claro: trazer análises ainda mais completas, vídeos publicados com mais frequência e uma cobertura totalmente dedicada aos principais acontecimentos da política brasileira. Isso não significa que este canal será abandonado. Muito pelo contrário. É apenas o começo de uma nova etapa. Infelizmente, o YouTube não permite que eu compartilhe o link diretamente aqui. Então, eu queria pedir uma ajuda muito simples. Não precisa clicar em nada agora. Abre a barra de pesquisa do seu YouTube aí no celular ou computador e digita exatamente o nome: A Voz Progressista. Repito, A Voz Progressista. Quando encontrar o canal, inscreva-se e assista ao primeiro vídeo que já está publicado. E também já tem alguns vídeos novos publicados lá. Se você gosta do conteúdo que produzimos aqui, eu tenho certeza de que vai gostar ainda mais do que estamos construindo por lá. E, quando chegar ao novo canal, deixe um comentário dizendo qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Eu vou fazer questão de ler cada mensagem. Muito obrigado por todo o apoio de vocês ao longo dessa jornada. Espero encontrar cada um de vocês no canal A Voz Progressista para continuarmos construindo essa comunidade
e levando esse trabalho ainda mais longe. Eu te espero lá.